Olá, boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo com o tema do novo coronavírus e eu estou divulgando muito esse tipo de coisas, né, ultimamente, com o intuito de ajudar as pessoas a se conscientizar para a gravidade desse coronavírus. Que, que eu digo que, pelas características dele, bom, já informo que eu não sou nenhum profissional de saúde, mas pelo que eu estudo, que eu acompanho as informações, pode vir até a ser considerado o mais terrível vírus que a humanidade já enfrentou. Agora, então eu fiz até uma última postagem aqui no Facebook e não sei se foi por causa dessa última postagem ou algumas outras, né, que eu sempre coloco postagens assim, tanto polêmicas, por exemplo, é, entre as muitas, né, criticando severamente os dogmas, os falsos dogmas e a crença cega cristã. E, então hoje foi um dia que eu postei muitas coisas sobre isso no Facebook, como por exemplo afirmando que os ditos autodenominados cristãos não adoram a Deus em nenhum dos seus cultos religiosos, seja católico, protestante, evangélico, não estão adorando a Deus de nenhuma forma. Estão sim fazendo uma autoadoração, adorando a si próprio. É isso que eles estão fazendo. E dessa turma que está nessa, ninguém se salva. Porque agem pelas formas. Os católicos cultuando idolatrando, né, seus santos, idolatrando o ser humano. Então, estão idolatrando formas materiais, mas não estão se transformando interiormente, espiritualmente. Por causa disso, eu sempre recomendo a mensagem do Graal de Abdushim, que é a nova palavra viva de Deus escrita de próprio punho, por ele próprio. É o Filho do Homem, o juiz, prometido por Jesus Cristo, Deus Cristo Jesus, que prometeu Deus Emmanuel, o Espírito Santo, o Senhor do juízo. Então, eu acabei sendo suspenso por 3 dias aqui no Facebook. E possivelmente por causa dessas postagens e também talvez alguma coisa referente ao coronavírus. Minha última postagem que eu fiz em minha página, que está no meu nome, Antônio César com S, Domingues Edo, H-E-D-O. Eu postei assim: por que devemos nos preocupar muito com o novo coronavírus? Muito simples. Basta fazer uma conta elementar. Considerando sua altíssima taxa de contaminação, a taxa de contaminação do novo coronavírus é de 2 a 3 pessoas para cada contaminado. A taxa de transmissibilidade. Então, essa taxa de transmissibilidade do coronavírus é 100% maior do que uma gripe comum e 70% maior do que o H1N1. E eu continuo. E sua letalidade, a letalidade do
novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. O vírus ele é denominado oficialmente como SARS-CoV-2. Porque o que é? Que significa o SARS? SARS porque é uma mutação daquele SARS de 2003. E por sua vez o SARS de 2003 é uma mutação do coronavírus que foi pela primeira vez descoberto lá na década de 1930. E na década de 1960 ele foi estudado, né? Então ela vai fazendo mutações, etc e tal. Bom, então o que acontece? Estamos falando da taxa de transmissibilidade vamos chamar aqui Covid, o vírus é SARS-CoV-2, que é o segundo SARS, e que provoca a doença do Covid-19. Muito bem. Então, essa taxa de transmissibilidade do Covid-19 é 100% maior do que a de uma gripe comum e 70% maior do que o H1N1. E sua letalidade, sua mortalidade é 28 vezes maior do que uma gripe comum e 18 vezes maior do que o HN1. Certo? Então vamos ver aqui. A gripe comum tem uma transmissão de 1,3. Cada contaminado transmite para 1,3 pessoas. O HN1 transmite para cada contaminado, transmite para 1,5 pessoas. Por causa disso que ele teve uma transmissão muito grande, se tornou também uma pandemia. Enquanto que o Covid-19 tem uma taxa de transmissibilidade de 2 a 3 pessoas. Então vamos colocar uma média de 2,5 pessoas. Daí o perigo, o grande perigo, que as pessoas têm que se conscientizar. Então é isso. A taxa de mortalidade da gripe comum é 0,13%. A taxa de mortalidade do H1N1 é 0,2%, enquanto a do Covid-19 é 3,7%. E essa taxa de mortalidade ela varia. Por exemplo, na China ficou próximo de 3%. E atualmente na Itália e na Espanha, essa taxa aí está por volta de 8%. 8%. Agora, na Alemanha, que lá tem menor número tem um número considerável de infectados, mas a taxa está baixa, está algo em torno de 1%. Baixa em relação ao que está ocorrendo na Espanha e na Itália. Uma média assim de 8% de letalidade. Então, eu tenho esses dados aí que a taxa de letalidade do Covid, esses dados aqui que eu coletei é de uns 20 dias atrás, né? Então pode ter algumas pequenas diferenças. Então aqui está apontando uma taxa de letalidade do Covid-19 de 3,7. Mas eu acredito que já esteja mais alta, algo em torno de 5%, porque quando foi publicado isso, ainda estava mais ou menos, não estava tão grave
como está agora na Itália e na Espanha. Então está puxando para alto, para cima essa taxa de letalidade, que já deve estar aí, se não tiver 5%, já deve estar próxima disso. Porque hoje a Itália, ela apresenta o maior número de mortos. Passou de 6 mil. É coisa... Tá morrendo assim. Aí na última... me parece que na terça-feira, foi ontem. Não sei se foi na terça-feira ou na segunda, morreram 750 pessoas. 750 pessoas, hein? Lá na Itália. E na Espanha morreram 500 pessoas. Parece que isso foi na segunda-feira. Não, segunda não, na terça-feira. Então é isso que está ocorrendo. Está se ampliando. Então é o que eu digo, a taxa de mortalidade do Covid deve já estar por volta de uns 5%. Então é isso que eu estou dizendo, que as pessoas ainda não estão, me parece que as pessoas não estão tendo a devida seriedade. Então, nessa post que eu coloquei aqui na minha página do Facebook, eu continuo aqui. Então, eu vou começar, considerando sua altíssima taxa de contaminação e sua letalidade média ao redor de 5%, se 10% da população mundial, que representa 10% da população mundial, a população mundial hoje, vamos arredondar para 8 bilhões de pessoas. 10% é 800 milhões de pessoas. Então, se 10% da atual população mundial, que é, então, 10% é 800 milhões de pessoas, for contaminada, teremos até o final deste ano de 2020 o seguinte terrível resultado de 40 milhões de mortos. Então, isso eu acho que dá para ter uma boa noção. Mas eu já vi que tem muitos comentários aqui que as pessoas não estão fora, um pouco, tanto fora da realidade. Tem uma pessoa que diz que fala que a contaminação do Brasil está pegando já dados já ultrapassados, que contaminados do Brasil, no Brasil, de Covid-19, aqui está um número de 1.128, em 21 de março, ou seja, há 4 dias atrás. Mas hoje, pelo que eu vi aí, esse número já passou de 2.000. O número de mortes está 18. Mas essa taxa aí me parece que está 47 até ontem. Então já mais que dobrou. Então tanto o número de contaminados como o de mortos já dobrou. De mortos eu acho que mais do que dobrou, né? Enfim. Então, essa pessoa, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, né, que fez o comentário, está dizendo que é um nível apocalíptico. Né? Então, essas pessoas que estão ainda nessa questão aí de achando aí que estão querendo parar o país, que derrubar Bolsonaro, né? Eu já sempre falei que eu sou 100% Bolsonaro. Agora, me parece que ele não está nesse aspecto do Covid-19, ele me parece que está subestimando o poder de letalidade desse Covid-19. É isso que está me parecendo. Enfim, teve aqui mais um comentário de uma outra pessoa que falando sobre o que eu coloquei na minha foto. Fica em casa, uma mensagem, né, daquela que você coloca na foto,
há um tema, né, que se adiciona, eu coloquei fica em casa, separados, mas unidos. Então eu coloquei nesse sentido. É claro que não é 100% das pessoas vão ficar em casa, tem as atividades essenciais, enfim. E mesmo aqui no Brasil, por enquanto, não tá proibido você sair. Na Espanha, se você sair para ruas, tem pessoas que são multadas. Tem pessoas que são multadas. A maior parte das pessoas estão levando a sério, estão ficando em casa. Mas alguns saem, então eles sempre vão lá, até usando drone, né? Às vezes, acho que na China, usando drone para avisar. E também em Madrid, por exemplo, ruas desertas, em Roma, e a polícia para. O que você está fazendo? O que você vai fazer? Volta para casa. Então eles estão policiando. No Brasil não, por enquanto, eu estou aqui em Jundiaí, a proibição do comércio, assim, geral, né? Quer dizer, comércio de não essencial. Ele está fechado desde sexta-feira passada. Começou no dia 20. E no estado de São Paulo, o governador Dória disse que foi a partir de ontem, né? Que deu essa ordem, né, dia 24 de março de 2020. Mas aqui, eu digo, as pessoas ainda não são proibidas de sair. Não tem esse tipo de coisa. Pode fazer uma caminhada, coisa. Se recomenda, não ficar nas aglomerações. Agora, ontem eu estava assistindo um vídeo de um doutor lá parece que é um dos diretores do Albert Einstein, que ele falou uma coisa interessante também, que perguntou para ele se em relação ao clima quente que existe no hemisfério sul, isso pode facilitar, quer dizer, pode ajudar. Ele disse que poderia ajudar, mas a questão principal é que ele acredita que é o mais perigoso é as aglomerações humanas. Por causa disso que perde a distância de 1 a 2 metros de uma pessoa para outra, enfim, ficar em casa para não ficar nas aglomerações, enfim, essas recomendações. Então isso é um dado muito, muito interessante. E lembrando que a densidade populacional da China, por exemplo, em Wuhan, onde teve essa contaminação no mercado de peixes, que eu acredito que também vem de outros animais, coisa e tal, isso em dezembro, do Covid-19, é uma mega cidade de 11 milhões de habitantes. E a maior parte da China, ela tem uma alta densidade populacional, algo assim em torno de 200 pessoas por quilômetros quadrados. Isso na maior parte da China. A China só no Tibete e numa outra província, que tem mais ou menos, dá um terço, dá uns 30% da área territorial da China, que é despovoada, porque são montanhosas. É, é daquela região do Himalaia, né? Fica o Tibete, é uma região montanhosa, e mais para a região noroeste, norte-noroeste da China, tem uma grande província, que acho que, mas lá não é tão alta, mas é próximo da Mongólia, né? Também é uma região que tem muito deserto também, né? Então ela é bem despovoada. Agora a Itália também é densamente povoada. Ela tem uma densidade populacional de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Então é um país de alta densidade populacional. Além de estar no hemisfério norte, né, frio, né, no inverno. Né. Agora lá já está na primavera, né, e isso deve ajudar. Agora, considerando também que o hemisfério norte, a maior parte das terras, então vamos supor, no meio para norte, né, concentrado mais vamos supor, seria nos trópicos, né, vamos dizer assim.
Então, em relação ao sul, as terras estão mais concentradas, pelo menos as terras habitáveis, né, estão mais concentradas para o Equador, mais próximo do Equador. O próprio Brasil, ela tem uma pequena parte, acho que uns 10% ou menos, do território do Brasil está no hemisfério norte, porque corta o Equador, né? E o Brasil é tão grande, é um continente, né, com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? E, enfim, acho que uns 60% da área territorial brasileira praticamente não tem inverno, é o tempo todo quente. Agora você vê que no Ceará, atualmente, é o terceiro estado do Brasil que tem mais número de contaminados. E é um estado permanente, lá não tem inverno, é permanentemente quente. Mas tem muitos turistas lá que vão para Fortaleza, porque Fortaleza fica a cidade mais próxima da Europa. Então, muita gente vai lá em Fortaleza, uma das principais cidades turísticas do Brasil, que recebem turistas internacionais, né? E do próprio Brasil também. Então, tem essas características entre o hemisfério sul e o norte. O hemisfério sul tem apenas 10% da população do planetária, enquanto que o hemisfério norte tem 90%. No região norte que estão a Europa, que está a Índia, e a China, que são os dois mais populosos países. A China tem aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes. A Índia, aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes. Só esses dois países aí, eu acho que dá uns 30% da população global, né? Dá uns 20 a 30% da população global. E a Europa também. A Europa, o continente europeu, tem aproximadamente 800 milhões de habitantes. O território da Europa é uns 15% maior do que a do Brasil. Mas tem população muito maior que o Brasil. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes. E a Europa são 800 milhões. Então é muito mais densamente povoado. Ainda mais os países mais para o sul do continente europeu. Itália, Espanha, França, né? Então é isso a questão que eu estou levantando, né? E eu tô suspenso 3 dias no Facebook, não estou podendo comentar, postar nada, nem responder esses comentários que as pessoas estão colocando nessa minha última postagem, né? Quer ver? As pessoas leem também superficialmente, é, demonstrando que não estão tendo a devida seriedade. Por exemplo, uma pessoa postou o seguinte: ele mal leu a- mal procurou interpretar corretamente minha postagem e escreveu assim: Mano, de 5 a 10% de onde? Aí, a pessoa nem se prestou atenção, né? Ou então é analfabeto funcional dos dados. Eu coloquei que faltou uma palavra aqui, a taxa de contaminação. Mas você falou assim, altíssima contaminação. Podia colocar assim, altíssima taxa de contaminação. Mas nem estou podendo entrar aqui. Eu estou suspenso. Agora, umas 2 horas, veio o aviso do Facebook que eu estou suspenso por 3 dias. Eu não posso fazer nada. Só posso ler. Não posso ir em uma outra página também colocar uma curtida ou então comentar nada. Não posso, estou podendo nada. Estou suspenso por 3 dias, ou seja, 72 horas aqui no Facebook. Então ele interpreta bom. Eu disse que a altíssima taxa de contaminação, que eu já falei aqui, né? É de
É 100% maior que uma gripe comum e 70% maior a taxa de contaminação do que o H1N1, que é a influenza A, e a sua altíssima letalidade, que eu como expliquei aqui. Hoje deve estar em redor de 5%. Redor de 5% significa 28 vezes maior do que a gripe comum e 18 vezes maior que a gripe que a H1N1. Então, esse comentário que a pessoa está bem desformada. Ele está falando assim, mano, 5 a 10% de onde você tirou esse número do Jornal Nacional? A pessoa que não tem nenhuma seriedade. Além de interpretação, esses dados aqui. Não, esse aqui eu fiz uma reflexão conforme as informações que eu tenho, que eu acompanho nos países, no mundo, taxa de letalidade e de contaminação. E a HN1 é muito mais letal e matou 40 milhões de pessoas. Mas letal no quê? Ele já está confundindo coisa. Pode ser que matou 40 milhões de pessoas? Não sei. Mas a H1N1 é uma gripe que surgiu em 2009. Eu saiba, foi em 2009. Então já teve muitos anos aí de contaminação, de mortes. Né? Não sei. Se está dizendo que matou 40 milhões de pessoas. Não, ele tá falando com relação à minha previsão, né? Porque eu não fiz previsão, eu fiz eu falei que devido à essa alta transmissibilidade e letalidade, ela poderia causar 40 milhões em um ano, nesse ano de 2020, 40 milhões de mortos no mundo. Mas isso eu estou falando se não se levar a sério. Porque é isso que eu coloquei o título. Por que devemos e agora está vendo um outro comentário de uma pessoa. Esperar o que de um petista que quer ficar em casa? Já está me considerando um petista. É esse tipo de comentário leviano, né? As pessoas não levam a sério. Então eu fiz, porque isso que eu coloquei título. Por que devemos nos preocupar muito com o novo coronavírus? Simples, eu coloquei aqui minhas razões. Agora a pessoa não. H1N1 é muito mais letal. Não é letal, a taxa. Eu já pesquisei aqui, a letalidade do Covid-19 é 18 vezes superior. E 70% com maior taxa de transmissibilidade do que H1N1. O que essa gripe está causando é a morte de mais de 40 milhões de cérebros no Brasil. A pessoa que não está aí, ela são levianos, eles não querem ver as informações certas, acham que estão querendo parar o país, que não sei o que mais lá, até que um pai, uma mãe ou ele próprio seja contaminado pelo Covid. E alguém da sua proximidade morra. É isso que precisa. Vamos ver aqui. Teve a manifestação do dia 15 de março. Até aquele momento não parecia que estava tão grave, né? Parecia que não estava tão grave a situação. E eu mesmo estava questionando assim da gravidade que podia ser ou não. Agora, temos que considerar que a China, como ela é uma tirania comunista, ela maquiou a gravidade do Covid e não transmitiu ao mundo. E o mundo poderia ter se preparado mais para a vinda. Então, a China tem que ser responsabilizada, o governo da China tem que ser responsabilizado por isso. Grande parte das mortes que estão ocorrendo na Itália, no mundo inteiro, que se tornou pandemia, é em razão
da China ter omitido a realidade da, lá em Wuhan, quando estava começando a se espalhar esse vírus. Eles prenderam o médico, até um médico que denunciou, ele foi preso, depois acabou morrendo do Covid, né? Prendeu jornalistas que sumiram, não sabe se pode estar presos ou mortos. Esse regime é terrível. Nada de bom pode se esperar do governo da China. Eles omitem informações. É uma tirania comunista. Mas, enfim, eu não tenho nada a ver com o comunismo. Eu sou a favor de Trump, da democracia, de Bolsonaro, votei no Bolsonaro. Ele é meu presidente e continua a ser. E ele está se conscientizando. A primeira morte no Brasil foi no dia 16 de março, foi um dia após o dia 15 de março. Né? Então vejamos o seguinte: a partir daí começou a conscientização. Quando morreu teve a primeira morte no Brasil. Isso foi quando? Foi no dia 16. Hoje, vamos ver aqui, passaram 9 dias. Hoje estamos no dia 25. Vamos colocar nos dados de ontem. Me parece que os dados de ontem, dia 24, então 8 dias, uma semana. Vamos resumir, uma semana. Até dia 16 de março, quando ocorreu a primeira morte, talvez tinha quantos contaminados? Constatados, né? Talvez uns 50 ou 100 pessoas contaminadas. Talvez estivesse por aí. Hoje já passou de 2.000. Hoje o último número é para 2.200 pessoas contaminados. E mortos 47. Isso me parece que esses dados são de terça-feira. Né? Tem uma semana, passou de dia 16 até dia 24, subiu de 1 morto para 47. Vamos supor que havia uns 100 contaminados, eu não estou com esses números, passou de 100 para 2.200. Me parece que é esse o número de ontem. Então veja só, o número de contaminados em 8 dias no Brasil aumentou 8 vezes e o número de mortos 47 vezes. Será que isso é pouco? Então as pessoas têm que, pelo menos, fazer uma leitura mais correta dos números. Né? Então é isso. Então eu até passei aqui para uma amiga esses dados aí, porque eu não estou podendo acessar o